Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente no Instagram da LapMed Academy. Para quem não me conhece, sou o Dr. Rômulo Gaudêncio. Sou médico, especialista em clínica médica pela UFSM e um dos instrutores da LapMed. Eu vou esperar alguns minutinhos aqui para a gente iniciar o assunto dessa live, que é um tema aqui que a gente vem tendo bastante demanda dos nossos cursos, que é um tema que gera muita dúvida ali para os nossos médicos, nossos alunos ali da nossa empresa, que é a ventilação mecânica logo depois da intubação. Quais são os cuidados, quais são os pensamentos, quais são as coisas que eu tenho que ajustar nos primeiros 10 minutos. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Peço só que aguarde alguns minutos para a gente esperar o pessoal que vai entrar na live, mas prometo que vai valer a pena. Bom, eu vou começando aqui, peço desculpas pela voz um pouco rouca, estou me recuperando de um resfriado. E quero novamente dar boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do LapMed Academy. E hoje a gente vai falar desse momento que é muito decisivo no plantão, que é o que fazer nos primeiros minutos depois da intubação. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rômulo Gaudêncio, sou médico, especialista em clínica médica pela UFSM, e hoje residente de cardiologia do segundo ano. Convido aqui a todos que ainda não conhecem a conhecer o nosso Instagram da LapMed Academy. Nós fazemos postagens com frequência ali sobre assuntos interessantes para o plantão, tanto notícias da comunidade médica, notícias que têm relevância para nós médicos, quanto também dicas práticas, tanto de intubação, que é o nosso primeiro foco aqui até o momento, mas também coisas mais recentes que a gente está trabalhando, como a dor torácica, que é o nosso novo curso, e alguns outros temas semelhantes, tá? Então eu deixo aqui o convite para todo mundo para conhecer o nosso Instagram. Quem tiver interesse em conhecer mais pode mandar uma mensagem, um oi ali, que algum dos nossos representantes vai falar com você e apresentar os nossos produtos. A gente tem muitos planos grandes aí para 2026. Tem a proposta de fazer o LapMedFlix, que é um Netflix ali da medicina, principalmente medicina de emergência, vai ser o nosso foco inicial, mas queremos expandir cada vez mais. A live de hoje, então, vai ser sobre ventilação mecânica logo após a intubação, que é um momento que a gente acaba tendo muita insegurança, principalmente quando é um recém-formado. Eu não sei muitas vezes o que eu tenho que fazer. Nossa preocupação naquele momento inicial é justamente o que eu vou fazer para intubar. Essa é a coisa mais comum ali. A nossa preocupação é, preciso ver o tubo passar ali pelas cordas vocais e sei que está entubado. E muitas vezes a nossa ansiedade para ali. A gente não é treinado, às vezes nem pensa muito sobre o assunto, de que eu devo me preocupar também com o pós-intubação. Então, na verdade, pode acontecer muita coisa de complicação, muita coisa errada pode acontecer a partir do momento que eu não tomo os devidos cuidados no pós-intubação. O que a gente tem para falar inicialmente ali? A primeira coisa é conseguir o procedimento. Fiz a intubação. Qual é o próximo passo? Confirmar a segurança do meu paciente. Como que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu preciso fazer é vou checar o posicionamento do tubo. O posicionamento do tubo eu vou checar de algumas maneiras ali. A primeira delas, que é a ausculta pulmonar. Então, geralmente eu vou ter um segundo médico ou outro profissional comigo e quando faço a intubação e fico segurando o tubo. E depois que eu seguro esse tubo, eu não solto dele até que ele esteja fixado. Ou seja, que a gente com um cadarço ali, um cadarço de tecido, esteja com ele amarrado e fixo aqui na face do paciente. Por quê? Se eu fazer a soltura desse cadarço, se eu fazer a soltura desse tubo, o paciente pode ter reflexo de vômito. Esse reflexo de vômito fazer com que o tubo saia da via aérea ali e eu possa perder essa intubação que eu consegui ter com sucesso. Então, eu consegui intubar, o tubo vai ficar na minha mão até que alguém confirme que o tubo está fixado com o cadarço. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, que tem que considerar. A fixação correta. De nada vale um tubo que não está fixado. Então, eu vou ficar segurando o tubo até que alguém
fixe ele para mim e que eu tenha confirmado o posicionamento correto. Então eu vou auscultar o paciente. Onde é que eu inicio, Romulo? Como é que eu vou saber se o tubo está no lugar certo ou não? Um tubo e vou conectar no conector do AMBU, do dispositivo bolsa válvula máscara. E vou fazer o movimento de ventilar, vou ambusar, a gente fala assim, né? De maneira rápida. Então vou fazer uma vez a cada 1 segundo, uma vez a cada 2 segundos, e com isso eu vou produzir ruído ali no pulmão ou na cavidade onde esse tubo estiver. Então qual que é o primeiro passo? Vou auscultar o estômago, a região epigástrica. Por quê? Porque é onde eu não quero que meu tubo esteja. Se eu estou ouvindo um barulho muito alto, muitos burburígmos, um barulho de bolhas mesmo, blob, blob, blob. Então, se eu estou ouvindo esse barulho, é porque esse tubo pode estar posicionado no esôfago e o ar está indo para o estômago, em vez de ir para os pulmões. Esse seria o primeiro indicativo de que o tubo está errado. O segundo passo que eu vou fazer, auscultei o estômago, não parece que está no estômago, vou verificar se ele está nos pulmões. Qual que é a sugestão? Não existe certo ou errado nesse momento, mas uma sugestão prática que a gente leva assim para ganhar tempo, ser mais ágil no nosso procedimento, é inicio pela ausculta da base pulmonar esquerda. Por que da base pulmonar esquerda? Quando eu ventilo e o pulmão está sendo ventilado na base pulmonar esquerda, a grande probabilidade é que esse meu tubo ele não esteja seletivo, que ele não esteja só direcionado para um dos brônquios fontes, visto que o pulmão esquerdo, o brônquio fonte esquerdo, ele é mais horizontalizado em relação ao brônquio fonte direito, que ele é mais verticalizado. O brônquio fonte esquerdo, ele é mais horizontalizado por conta do coração, que faz a elevação ali dele. Então, a chance de seletivar do tubo ir para somente um dos brônquios fonte, em vez de ficar no brônquio principal, é maior dele ir para a direita. Se eu estou conseguindo auscultar ali na base esquerda, provavelmente esse tubo não está seletivo, ele está ali no brônquio fonte principal, certo? Então, auscultei a base pulmonar esquerda, ouvi ali o murmúrio vesicular, o som de insuflação, rapidamente vou trocar para a base pulmonar direita. Confiro se está simétrico, né? Vejo ali se está ventilando. Após isso, eu já tenho uma certeza maior de que esse paciente está entubado. E aí vou auscultar os hábitos pulmonares também, seguindo essa ventilação mais rápida. E também vai ser uma maneira de confirmação. Se eu estou auscultando bem na base pulmonar direita, mas não estou auscultando na base pulmonar esquerda, o que eu tenho que fazer, Romulo? Vou pegar a seringa que eu insuflei o meu balonete, vou desinsuflar, vou tracionar 1 a 2 centímetros desse tubo, sempre com alguém segurando esse tubo. Vou insuflar novamente o balonete do tubo e a partir disso vou fazer uma nova ausculta, vou checar novamente. Bom, parece que agora está no pulmão, estou ouvindo na base pulmonar esquerda, está bem posicionado, fixa o tubo e vamos para os próximos passos. Bom, ainda está ruim, refaço o procedimento até que eu tenha certeza ali que está no local mais adequado. Eventualmente, o que acontece é que a gente não ouve bem esse murmúrio vesicular. Por quê? Porque o paciente está com uma pneumonia aspirativa, porque o paciente está num edema agudo de pulmão, porque o paciente está com sangue na cavidade pleural. Então, às vezes, isso vai ser um fator confundidor. O que eu tenho que fazer nessas horas? Auscultar novamente, tentar ventilar para ter essa certeza. O próximo mecanismo que a gente teria ali da confirmação adequada seria a ocorrência da eliminação de CO2 pela expiração. Então seria pela capnografia, que é um medidor de CO2, que infelizmente ainda é pouco disponível no Brasil. A maioria dos monitores que tem no Brasil, eles têm capacidade de verificar o CO2 ali, a capnografia, mas por convenção ali ainda é pouco praticado no Brasil. E a gente foi atrás, até quando a gente estava estudando para o nosso curso ali, pesquisando materiais, e o preço do capnógrafo não é nem tão elevado. Então é uma coisa que a gente poderia cogitar e pensar de levar para os nossos gestores para ter nos nossos hospitais, porque facilita ali essa confirmação. O capnógrafo ele vai ser o padrão ouro, para a gente saber que esse tubo está bem localizado, certo? Então, se tem disponível, eu devo utilizar. Acaba sendo mais comum ali em UTIs, em ambientes controlados ou hospitais de referência. E, bom, então, o primeiro passo era garantir a segurança desse paciente e eu consegui fazer isso. Garantir que o tubo está no local correto, fixei o tubo, o paciente está com o tubo bem ventilado. O que eu tenho que fazer agora? Conectar o meu paciente no ventilador mecânico. E é aqui que gera muita dúvida.
É aqui que a gente tem ainda menos experiência ali na faculdade, né? Então a gente vai abordar um pouquinho sobre a ventilação mecânica e os parâmetros iniciais. Para a gente ventilar, a gente tem que vencer algumas pressões e algumas barreiras. A primeira delas é a própria resistência do pulmão e do peso da caixa torácica. O pulmão, ele é feito de um tecido fibroelástico, que ele tem a capacidade de se expandir e de se desinsuflar. E isso faz com que muitas vezes, se o paciente tem algum motivo para ter rigidez torácica, se torna mais difícil ventilar. E alguns pacientes que são mais fragilizados, digamos assim, se a gente ventila demais, acaba correndo o risco de causar uma lesão por volume ou por própria pressão da ventilação. Então, como é que eu vou iniciar essa ventilação para o meu paciente? A primeira coisa que eu vou me perguntar é: quanto de volume corrente esse paciente precisa? O que é volume corrente? Quanto esse paciente vai receber de oxigênio, de volume de oxigênio, a cada movimento inspiratório. Então, a cada respiração, quanto de oxigênio esse paciente vai receber? Em média, o paciente tem que receber de 4 a 8 ml por quilo por minuto. Então, um paciente de 70 quilos, ele tem que receber algo em torno de 300 a 500 ml por minuto. Como é que a gente facilita isso ali? Eu preciso de um número. Pode de 300 a 500, tem um range ali, um escopo muito grande. O valor mágico que a gente sugere, que a gente usa no dia a dia, é o valor de 6 ml por quilo. Então, entre o 4 e o 8, ali o valor da média, é o valor que eu vou procurar na maioria dos pacientes. E aí eu vou basear isso no peso ideal do meu paciente e não no peso real. Por quê? Existem tabelas ali que foram estudadas principalmente pela anestesiologia, que vão considerar o peso do paciente em relação à altura. A caixa torácica que nós temos, eu tenho, vocês têm, ela tem um tamanho mais ou menos parecido. E isso é independente de eu pesar 80 quilos, 150 quilos ou 300 quilos. A nossa caixa torácica ela vai manter um tamanho, uma forma mais ou menos estável em relação à nossa altura. E ela não vai crescer, ou vai crescer muito pouco, à medida que a gente ganha peso. Então, a gente usa o peso tabelado, que seria o peso ideal. Para um adulto de 1,70 m, um homem, o peso ideal seria em torno de 65 kg. Para um homem de 1,80 m, o peso ideal, depois a gente pode até disponibilizar essas tabelas, seria em torno de 75 kg. Isso, claro, uma pessoa mais magrinha, digamos assim, mas seria o peso livre de gordura. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo do volume que o paciente precisa? Vou pegar o valor de 6 ml por quilo, né? E vou multiplicar por esse peso ideal, que seria, no caso, um adulto de 1,70 m, de 65 quilos. E aí, a partir disso, eu vou fazer a multiplicação, 65 vezes 6, e vai dar ali o valor de 396. O que gira em torno de 400 ml. Então, quando eu vou lá escolher o parâmetro ventilatório, meu objetivo é conseguir que esse paciente receba em torno de 400 ml a cada inspiração. Isso varia um pouco de cada aparelho e do modo ventilatório. O modo ventilatório tem dois na maioria dos aparelhos de ventilação mecânica, que é por pressão e por volume. O que a gente acha mais prático de utilizar ali na emergência é o modo a pressão, o que aqui na nossa escola, aqui na UFSM, a gente tem mais o hábito de utilizar. Não existe uma superioridade clara, nem nos estudos, de qual é o melhor método. Os dois são equivalentes em relação à segurança, à capacidade de fornecer oxigenação. O que muda é a experiência que cada equipe tem e os motivos por que a gente usa um e não usa o outro. Porque quando eu ventilo a pressão, isso significa que eu, o médico que estou assistindo o paciente, vou escolher qual é a pressão que o ar vai entrar pelo tubo ali e expandir o pulmão. Isso é bom por quê? Porque eu controlo essa pressão e vou controlar de maneira que eu mantenha essa pressão em níveis seguros, que eu evite fazer um volutrauma no meu paciente ou um barotrauma. Se eu aumento muito a pressão, eu posso fazer um pneumotórax por ruptura dos alvéolos ali. Isso, infelizmente, acontece. A gente vê pelo menos uma vez por mês, assim, nas emergências aqui do hospital universitário, algum paciente que teve um barotrauma por conta de estar sendo ventilado com muita pressão. Então, acaba sendo uma coisa que a gente
acaba nos preocupando sempre. Então a gente prefere ventilar pela pressão e aí a gente controla a pressão, vai aumentando a pressão até a medida que o paciente consiga fazer esse volume de 400 ml ali por minuto. E como é que funciona ali? Os parâmetros inicialmente que eu vou colocar seria uma pressão ali entre 12 a 15, podendo chegar a 20 dentro de níveis seguros. Eu inicio ali, por exemplo, a 15 milímetros de mercúrio e vou observar como é que o meu ventilador se comporta. Então, coloquei, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando aqui, 15 ml, 15 litros por minuto. Perdão, 15 milímetros de mercúrio. Coloquei ali e observei que deu 350 ml. O que eu devo fazer? Vou aumentar ali um pouquinho a pressão para 16 ou 17 e vou observar de novo. Bom, chegou ali naquele parâmetro que eu queria, naquele volume de 400 ml. Então eu sei que com essa pressão eu estou conseguindo chegar. Rômulo, quais são os níveis seguros de pressão ali que a gente pode usar nessa parte da ventilação para ter segurança que eu não vou estar causando um barotrauma? Geralmente a gente vai usar em torno de 12 a 20. O ideal é que se use a menor pressão possível para ventilar o paciente, mas eventualmente a gente vai precisar de pressões maiores. Pacientes obesos, pacientes gestantes, pacientes que têm doenças pulmonares obstrutivas, pacientes que estão às vezes em crise asmática também, tem uma resistência pulmonar muito grande, o ar não consegue entrar no pulmão e você acaba precisando por vezes dar uma pressão maior. Pacientes ali que estejam também no pulmão de SARA, um pulmão com muita inflamação relacionado a síndromes respiratórias agudas, são pacientes que às vezes tu tem que dar 20, 22, até um pouquinho mais. Mas com uma segurança bastante grande, que a gente não vai estar causando uma lesão por pressão, o ideal ali é ficar em torno de 12 a 20. Então pode iniciar no 15 e vocês vão observando depois se tem que aumentar ou tem que reduzir, certo? Então, o primeiro parâmetro que a gente já conversou vai ser o volume que eu vou dar para o meu paciente. Se eu estou ventilando ele a pressão, eu vou escolher ali essa pressão, como desse range ali que eu citei, de 12 a 20. Se eu vou ventilá-lo a volume, isso significa que eu escolho quanto de volume vai entrar no tubo do paciente para ventilar esse pulmão. Eu não estou escolhendo a pressão que esse ar está entrando ali pelo tubo. Então, eu escolho ali, coloco, por exemplo, esses 400 ml que a gente já conversou no adulto de 70 kg, homem. De 1,70 m, perdão. Essa pressão ali eu vou descobrir na hora que eu iniciar a ventilação. Eu coloquei ali que eu quero que ele ventile 400 ml por minuto, por inspiração. E o aparelho vai me dizer, olha, para eu dar esse volume aqui que tu está pedindo, o aparelho tem que fazer uma pressão de 20, por exemplo, ou de 15, ou de 10. E a partir disso eu vou me basear para ajustar a ventilação. Então esse é o primeiro passo ali. Escolhi o volume, escolhi o modo que eu vou ventilar. Como eu citei anteriormente, eu acho mais seguro, principalmente quando a gente é mais inexperiente ou no contexto de emergência, acabar ventilando a pressão. Mas já teve situações de pacientes que estavam com uma SARA muito grave, que a gente precisava dar o volume, a gente precisava às vezes aumentar bastante a pressão, ou fazer pelo volume mesmo ali, e os outros parâmetros que a gente ainda vai falar hoje, para conseguir fazer a oferta de oxigênio que o paciente precisa, tá? Desculpa. Então, a próxima coisa que eu vou escolher é a frequência respiratória. Quantas vezes por minuto esse meu paciente vai ventilar? Isso é um valor ali que a gente escolhe também no ventilador e o médico que escolhe. Então, a gente sugere ali os níveis fisiológicos em torno de 12 a 20 respirações por minuto, incursões respiratórias por minuto. Como que eu vou escolher isso? Vai se basear muito na causa que eu intubei o meu paciente, que eu precisei ventilá-lo. Então, se o meu paciente eu estou intubando ele porque ele está num DPOC exacerbado, que ele está retendo muito CO2, ele está ali com uma pressão de CO2 de 60, 70, como a gente já conversou em outras lives, então eu vou precisar fazer com esse paciente um aumento da frequência respiratória. Por quê? Quando eu aumento a frequência respiratória, eu permito que entre o oxigênio, mas eu aumento o número de vezes que eu estou expirando. Eu expirando mais, eu vou estar retirando esse CO2 do meu sangue. Vou fazer pela troca gasosa ali, pela própria hematose, eu vou estar eliminando esse CO2. Então, pacientes que têm um CO2 muito alto, que têm um motivo que estão sendo intubados por hipoxemia associado ou não à hipercapnia,
eu vou pensar em fazer uma frequência respiratória mais alta. Posso iniciar ali inicialmente a 15, por exemplo, e ver qual que é o volume que eu produzo para esse paciente ali de oxigênio a partir disso. Bom, Romulo, estou entubando aqui esse paciente num contexto de trauma, mas foi um TCL, não tem nada no pulmão, a ausculta pulmonar está boa, nunca desaturou, mas ele sofreu um TCL, caiu de uma casa, bateu a cabeça e está em Glasgow 5. Então esse é um paciente que eu posso pensar em ventilá-lo com parâmetros mais baixos. Vou usar ali ainda esse valor de 6 para ventilação para o volume corrente, mas a frequência respiratória eu posso deixar num valor um pouco mais baixo, que eu mantenha essa saturação do meu paciente acima de 95%. Então, coloco ali um parâmetro, uma frequência de 12, por exemplo, e vejo quanto de volume esse paciente vai ventilar por minuto, quanto vai mudar a saturação do paciente, tudo isso eu vou levar em consideração nessa hora. Então, a dica que a gente tem para isso é como eu vou decidir a frequência respiratória baseado na causa da intubação e no meu objetivo com a intubação. Se eu preciso da intubação para realizar trocas gasosas, por vezes eu vou precisar de uma frequência respiratória maior. Se eu preciso da intubação somente para proteção de via aérea, como esse exemplo que eu citei ali do trauma, então eu posso usar parâmetros mais baixos, como uma frequência respiratória um pouco mais baixa. Outra coisa que a gente tem que setar, que a gente tem que programar no respirador mecânico, é a FiO2. A FiO2 é a fração inspirada de oxigênio. No ar que nós respiramos espontaneamente, a fração de oxigênio é em torno de 21%, sendo 78% nitrogênio e 1% os outros gases. E quando a gente está na ventilação mecânica, a gente consegue escolher até 21%, chegando até o máximo de 100%. Então, eu acabei de intubar o meu paciente, eu vou colocar essa FiO2, essa fração inspirada de oxigênio, em 100%. Vou apertar o botão ali, colocar no máximo e confirmar. Quando que eu vou pensar em diminuir? O excesso de oxigênio ele pode ser maléfico para o paciente. Em que casos? Na verdade, para todos ali, a hiperóxia pode causar confusão mental, pode causar redução da capacidade de compensação ventilatória, ele pode demorar, inclusive, ali para conseguir ser eliminado do sangue depois. Então, o ideal é que a gente mantenha essa saturação em torno de 80 a 100 ali na gasometria e que a gente faça essa escolha de manter a FiO2 o mais baixo possível, a depender da patologia do paciente. Novamente, se eu intubei esse paciente por uma sepse pulmonar, por exemplo, o paciente está ventilando mal, ele estava hipoxêmico, ele estava com uma saturação de oxigênio, uma PO2 na gasometria de 50, estava com uma PCO2 quase igual ali, uns 50 também, então eu sei que esse paciente, eu vou ter que ofertar mais oxigênio para ele inicialmente, eu vou deixá-lo com uma FiO2 mais elevada. Se esse paciente ele foi intubado de novo num contexto de trauma, eu inicio ali a 100%, espero alguns minutos até as coisas se estabilizarem, o tubo está fixado, o paciente já está sob sedação, já está com as drogas ali para sedação correndo na veia, a gente pode pensar em reduzindo. Podemos reduzir nesse caso específico do trauma, desse paciente que não tem nenhuma doença pulmonar, de 20 em 20, de 10 em 10, então reduz para 80, observe como é que ficou a saturação, reduz para 60, e a partir disso eu vou me guiando na gasometria. Já no paciente que eu intubei ali pela sepse pulmonar, por exemplo, ou por um edema agudo de pulmão, eu vou me basear tanto nos sinais clínicos e na oximetria, ali na gasometria, na saturação venosa ali pelo oxímetro, mas principalmente na gasometria. Então eu vou observar na gasometria como é que estão os níveis de O2 dele, da pressão arterial de O2, o PO2. Se está acima de 100, eu começo a considerar abaixar. Se está abaixo de 100, dependendo de quanto já tiver essa FiO2, eu tenho que considerar aumentar. É má prática o médico não saber ajustar a ventilação depois que fez uma intubação. Muitas vezes estão acostumados a fisioterapeutas irem lá, arrumarem a ventilação, mas os parâmetros iniciais é o mínimo que a gente tem que saber fazer como médico de um procedimento que nós mesmos fizemos. Então, eu intubei o paciente, o mínimo que eu tenho que saber é como eu vou garantir que essa intubação seja benéfica para o paciente e que ele possa se recuperar dessa patologia que motivou a intubação, certo? Outra coisa que a gente tem que relembrar ali, que a gente já estava citando, mas é justamente essa de evitar a hiperventilação precoce.
Então, muitas vezes a gente tem a tendência de querer resgatar o paciente, então eu vou botar parâmetros muito altos. A gente sempre tem que lembrar que a ventilação mecânica, por mais que a gente use parâmetros baixos, ela não é 100% protetora, ela não é fisiológica. Então, ela vai causar algum grau de dano para o paciente. Que tipo de dano? Seja do próprio trauma da intubação, mas também a própria disfunção mucociliar que acaba causando nas células do pulmão. Então, o paciente vai ter um acúmulo de secreção, isso é inevitável, vai ter mais acúmulo de secreção do que o normal. Isso pode facilitar a pneumonia aspirativa, pneumonia associada à ventilação mecânica, alguma bactéria que já estava ali, acabou descendo pelo pertuito ali, causando uma pneumonia. Então a gente sempre tenta usar os parâmetros mais baixos possíveis. Um outro parâmetro que a gente tem que citar aqui quando a gente está falando da ventilação mecânica é a PIP. A PIP se escreve PEP, né? E ela representa a pressão expiratória no final da expiração. O que isso significa? O pulmão, o alvéolo especificamente, ele é como se fosse uma bexiga de aniversário ali, que ela murcha e ela infla. À medida que a gente está inspirando em ar ambiente, a tendência é que exista quase um colabamento total desse alvéolo durante a inspiração. Então, quando eu estou inspirando, ele vai inchar. Quando eu expiro, ele vai murchar e praticamente se encostar uma parede na outra. Durante a ventilação mecânica, isso não acontece porque existe um aumento do espaço morto ali que vai ficar um pouco mais de ar residual. Então, em vez de colabar, ele vai se manter um pouquinho mais aberto. E isso vai representar a PIP. Quanto maior a PIP, mais insuflado esse alvéolo vai estar no final da expiração. Então, fazendo uma brincadeira assim, mas acho que bom para fixar. Aqui teria uma PIP de 1, aqui é uma PIP de 3 e aqui é uma PIP de 10. Então esse alvéolo ele permanece cheio de ar no final da expiração. Isso vai ser útil em alguns contextos e pode ser maléfico em outros contextos. Quando que eu tenho interesse? Quais são os benefícios de eu usar a PIP a meu favor? Para que ela me ajuda? A primeira coisa é o recrutamento alveolar. Muitas vezes os nossos alvéolos eles vão estar colapsados, eles vão estar colabados por conta do motivo da intubação. Então o paciente está com edema agudo de pulmão, está cheio de água ali, esse alvéolo está ali colabado porque ele está molhado, ele está igual tu realmente jogar uma bexiga na água, ela gruda e ela não se abre. Então a PIP acaba ajudando a manter esse alvéolo mais aberto. Isso faz com que melhore a capacidade de pulmão, porque eu tenho mais alvéolos disponíveis para troca gasosa. Então, um pulmão que ele está atelectasiado, que ele está com diversas atelectasias, essas paredes dos alvéolos estão colabadas, à medida que eu dou essa pressão positiva, ali, essa PIP mais elevada, eu mantenho esse alvéolo mais aberto e facilito essa troca gasosa. No edema agudo de pulmão, especificamente, essa pressão ainda facilita na expiração a que esse líquido seja empurrado de volta para o intracelular dos vasos sanguíneos que estão irrigando ali o próprio pulmão. Isso vai melhorar a capacidade de ventilação e melhorar o paciente no pós-intubação imediato. Isso vai, no final das contas, ele vai aumentar a capacidade de troca gasosa do pulmão e a área de troca gasosa, a superfície de contato pulmonar ali em relação ao ar ambiente ou ar de intubação. Outra coisa que aumenta também é a capacidade residual funcional. Então, quando você mantém mais alvéolos abertos, você vai ter menos chance de fazer novas atelectasias. Porque cada vez que o pulmão está doente, ele está ventilando, abrindo, fechando os alvéolos, ele pode fazer o que a gente chama de um atelectrauma, que é um colabamento ali a cada ventilação, a cada ciclo, porque justamente a ventilação mecânica ela funciona de maneira um pouco diferente da respiração fisiológica. Isso por si só já daria assunto de uma aula inteira ali, então a gente não vai conseguir abordar tão rápido. Mas de maneira resumida, a gente vai utilizar a PIP quando eu preciso de uma maior pressão dentro dos alvéolos para manter esse pulmão aberto. A gente acaba precisando... Quanto que eu vou colocar de PIP? Essa aqui é uma pergunta ali que eu ainda não tinha respondido. É um parâmetro que eu também seleciono no ventilador e o parâmetro que a gente escolhe é entre 3 a 5. Não existe essa PIP fisiológica, como a gente comentou ali, que nosso pulmão praticamente colaba quando a gente está ventilando, expirando, mas em torno de 3 a 5 reduz bastante a chance de fazer um volutrauma ou um atelectrauma.
por vezes eu vou precisar de PIPs maiores. Então, no edema agudo de pulmão, um paciente que ele tem uma pneumonia ele, com muita secreção, observei que ele tem um derrame pleural, que pode ser congestivo, ou pode ser parapneumônico, por exemplo. Por vezes eu vou precisar de PIPs maiores, então uma PIP de 10, PIP de 12, para poder fazer essa ventilação de maneira mais adequada. Acima disso acaba sendo mais raro, existe até uma tabela que a gente utiliza para relacionar a FiO2 e a PIP, a gente pode disponibilizar também, mas que vai ser mais utilizado em pacientes instáveis, que estão há mais tempo em ventilação, precisando de parâmetros mais elevados, que não é o nosso contexto aqui agora. O nosso contexto é saber quais são os parâmetros que eu vou colocar para o meu paciente que eu acabei de ventilar. Uma coisa que a gente tem que relembrar da PIP rapidamente é que ele tem um efeito hemodinâmico. Por quê? No paciente que está apresentando instabilidade hemodinâmica, o coração dele pode estar apresentando dificuldade para a promoção dos batimentos e da perfusão tecidual. O sangue não está conseguindo chegar onde deveria. E aí eu vou aumentar a minha pressão intratorácica quando eu aumento a PIP, porque eu estou deixando aquele balão que estava mais murcho cheio. Então, eu aumentando a pressão intratorácica, eu posso fazer duas coisas. A primeira delas é que eu vou reduzir o retorno venoso para o coração, porque eu estou dificultando que o sangue chegue da veia cava inferior até o meu ato direito, da minha veia cava superior até o ato direito ali. Então eu estou reduzindo esse retorno venoso, eu estou reduzindo a pré-carga do ventrículo direito. Se é um paciente que ele já está mal, que ele está instável, que ele está precisando ventilar, isso já é uma causa de dificuldade para ele para ventilação. Então, eu tenho um paciente que, por exemplo, está tendo um infarto de ventrículo direito ali, que é uma causa bastante comum, o ventrículo direito já está colapsando, por vezes a própria PIP pode dificultar essa ventilação. Uma doença que faz um aspecto parecido é o TEP, né? Que ele também vai dificultar a oxigenação, a circulação de sangue, porque ele vai, nesse caso, aumentar a pós-carga, que é o sangue que não consegue ir adiante ali por conta da pressão pulmonar dessa artéria. Qual que é a utilidade prática disso? Eu tenho que ter cuidado com alguns pacientes, principalmente nos que eu sei que tem disfunção ventricular e que a beira-leito eu posso fazer um POX ali, e eu observo que ele já tem um ventrículo direito muito volêmico, muito aumentado. Tá? Temos que tomar cuidado também em pacientes que estão muito hipovolêmicos. Por vezes eu vou precisar dar volume para poder aumentar a PIP, para aumentar essa pré-carga por conta própria, mas isso já acaba sendo um pouco mais específico. E pacientes que estão em sepsia ou que estão com uma PIP mais elevada, eu tenho que começar a pensar de maneira mais rápida em reduzir. Então, vamos fazer um apanhado geral aqui rapidinho. Os primeiros parâmetros ali da ventilação. Escolhi ventilar em pressão controlada. Então, eu vou colocar ali a pressão entre 12 a 20. Quem está anotando, anota aí que esse é o resumão da obra, para quem ficou até aqui. Pressão de 12 a 20. FiO2 inicialmente a 100%. Vou reduzindo conforme a patologia que me deu o motivo da intubação e as gasometrias consequentes que eu realizei. Frequência respiratória também de 12 a 20. Vou observar também a patologia. Se preciso ventilar mais, preciso lavar CO2, que é o termo que a gente utiliza corriqueiramente, eu vou manter uma frequência mais alta, 18, 20. Se o paciente já está com CO2 mais baixo, ele já estava hiperventilando para tentar compensar uma acidose, por exemplo, então eu já vou deixá-lo com uma frequência um pouco mais baixa, 12, 13, 14, e vou ajustando a partir da ventilação, certo? Vou precisar colocar a PIP ali também, então vou escolher um valor entre 13 e 5, pode começar em 5 e vai avaliando, e vendo ali o volume corrente total, que seria ali 6 vezes o valor do peso ideal do paciente relacionado à altura. Existem alguns estudos até que mostram que a estimativa visual do paciente ali é bastante precisa, reduz com uma margem de erro de 10% para mais ou para menos da altura do paciente. Então faz ali um duplo cego com alguém. Esse paciente eu acho que tem 1,70m, 1,75m. Isso aí, para você fazer esse cálculo, não vai ser prejudicial para o paciente, essa porcentagem pequena ali, dessa margem de erro. Tá? Se eu vou ventilar a volume, aí sim, eu vou escolher um valor do volume, que eu já vou ter calculado ali, e a partir disso eu vou ver quanto de pressão que está acontecendo ali na máquina.
Se ele está com uma pressão muito alta para dar esse volume, eu posso tentar aumentar a PIP, posso tentar aumentar a frequência respiratória para poder aumentar o fluxo de oxigênio ali que está passando pelo paciente. E outra coisa que a gente pode ajustar já inicialmente no paciente que tem DPOC, que eu ainda não havia citado, esses pacientes eles precisam ter um tempo expiratório maior. Então, muitas vezes, para que eles consigam eliminar o CO2, que eles são retentores crônicos, a gente coloca ali um tempo expiratório numa relação inspiração-expiração, 1 segundo de inspiração para 3 segundos de expiração. Nós vamos lançar em breve aí um curso focado só em ventilação mecânica, que aí vamos ter slides, vamos conseguir uns modelos virtuais ali para poder exemplificar certinho esse tipo de caso para vocês. Mas a ideia é justamente a gente conseguir visualizar, acho que visualizando fica um pouco mais fácil. Tá? Certo. Entubei o paciente, já liguei a ventilação, agora eu preciso ligar a sedação, que é o último tópico dessa aula aqui. Então, é um momento bastante importante ali, que é o momento da escolha dessa sedação. Na maioria dos pacientes que a gente está intubando, acabou de realizar a intubação, a gente pode fazer uma intubação, uma sedação, com 2 drogas que são bastante comuns, que é o midazolam e o fentanil. Como é que eu vou fazer essa solução, Romulo? Isso é uma coisa que angustia bastante, o pessoal no nosso curso também nos pergunta bastante. Como que eu faço essas diluições? Não tem segredo, tá? O midazolam, eu vou pegar a ampola de 15 mg, então é uma ampolinha de 3 ml, e vou utilizar 5 ampolas. Vou pegar 5 ampolas o total de 15 mg, perdão, e vou colocar em 250 ml de soro. E o fentanil também vou pegar 5 ampolas de 500 microgramas cada, também vou colocar em 250 ml de soro, e a partir disso eu tenho uma solução que é o que a gente utiliza na prática ali na maioria dos pacientes, que é o que chamam de solução padrão. Com base nisso, eu vou iniciar a sedação dependendo do paciente também. Uma dica prática ali, uma dica rápida é iniciar a 10 ml hora e eu vou reavaliando. O fentanil, especificamente, é uma droga que a gente vem utilizando cada vez menos na intubação. Um dos nossos papéis ali no nosso curso é justamente tirar da cabeça do paciente que precisa sempre usar o fentanil. Nem sempre precisa, a gente vai usar como droga adjuvante, uma droga que vai facilitar a intubação por algum motivo, como por exemplo, o paciente já tem dor prévia, ou o paciente está tendo uma crise hipertensiva, num contexto de dissecção de aorta, por exemplo, que tem uma descarga adrenérgica muito alta, que tem uma pressão arterial que já está muito elevada, e aí esses efeitos que são cardiodepressores do próprio fentanil vão facilitar o manejo do meu paciente. Mas se é uma intubação por outros motivos, a gente preconiza hoje o uso de um indutor e de um bloqueador neuromuscular. Então, para a gente só citar ali um etomidato e uma succinilcolina, por exemplo. Por que eu vou utilizar o fentanil aqui, então? Porque ele tem um efeito de potencializar o efeito do midazolam, além de ter seus próprios efeitos de analgesia e de facilitar a amnésia. Então a gente coloca ali o midazolam associado ao fentanil, pode iniciar nessa diluição de 10 ml hora, podemos ir aumentando conforme a necessidade ou reduzindo de 5 em 5, por exemplo. E é muito raro eu ver um paciente que precisa de doses acima dessa solução que a gente citou, acima de 20 ml hora. Se o paciente está bem ventilado, se o paciente está competindo com o ventilador, se ele está discutindo muito com a ventilação, se eu observo nos gráficos que ele ventila uma vez e em seguida o próprio paciente dá um disparo para a ventilação, ele faz esse movimento aqui, tanto no gráfico quanto no abdômen, eu tenho que considerar que esse paciente ele pode estar com uma descompensação metabólica e que por isso ele está competindo com o ventilador. Não adianta eu ficar sedando ele mais se eu não estou resolvendo a causa disso. Então, qual pode ser a causa disso? Uma acidose respiratória, então ele está precisando respirar mais, eu preciso aumentar a frequência respiratória dele ao invés de fazer uma sedação maior. Ou ele está com dor por algum motivo e eu preciso também melhorar a analgesia dele. Ou o pulmão está colabado, ou tem alguma outra causa. Mas eu sempre tenho que pensar, por que esse paciente está agitado? Bom, usou substância, um paciente difícil de sedação. Isso acontece, não é tão comum, mas acontece. Mas quando começa a aumentar muito as doses de midazolam e fentanil,
A gente tem que considerar que eu posso ter alguma coisa para corrigir antes de aumentar só a sedação. E por que isso é tão preocupante? Porque a partir de um certo nível, essas drogas acabam causando muita hipotensão. Então, se eu já estou num contexto de sepse e eu começo a aumentar demais, estou num contexto de choque, paciente mal perfundido, está hipotenso, eu começo a aumentar demais as drogas de sedação, eu vou estar causando uma hipotensão e muitas vezes eu vou precisar entrar com noradrenalina ou algum outro vasopressor para compensar os efeitos dessas próprias medicações que eu estou dando. E aí, eventualmente, a gente pode considerar também troca de sedativos, como a ketamina e o propofol, como sedação contínua ali, mas que acaba que a gente não utiliza tanto no contexto de urgência essas drogas. A gente pode falar no segundo momento também sobre como utilizá-las, mas nosso foco aqui era fazer esse compilado mais prático do que a gente faz nos primeiros minutos. Então, acho que o midazolam e fentanil vão servir para 95% dos pacientes, pelo menos, e acho que já vão ser de maneira suficiente ali para os nossos pacientes, tá? O paciente que ele está bem sedado, ele não vai ter tanta assincronia com o ventilador. A tendência é que ele fique relaxado, que ele tenha o efeito de amnésia, que ele tenha o efeito de relaxamento mesmo ali que a gente precisa para manter o paciente ventilando sem tanta competição com o ventilador. E passando dessa parte da ventilação, então, da sedação, a gente tem que lembrar que o paciente de urgência, o paciente da sala vermelha, ele é um paciente que ele demanda reavaliação contínua. Então, não é um paciente que eu posso entubar e vou embora, que eu vou fazer o procedimento, vou lá tomar um café e volto daqui meia hora. Não. É um paciente que eu tenho que estar do lado dele nos primeiros minutos e até algumas horas até que ele vá para uma UTI. Eu não posso sair do lado desse paciente, porque alguma coisa pode acontecer, alguma intercorrência pode ter acontecido e esse paciente ele pode piorar muito rápido. Eu fiz tudo isso, agora eu vou reavaliar ele. Primeira coisa que a gente tem que reavaliar assim que terminou de entubar, entubei, chequei ali, vou colocar no ventilador, já afere para mim os sinais vitais. Confere aí como é que está a pressão arterial do meu paciente. Bom, por vezes ele pode estar desaturando, pode estar ficando hipotenso, e aí a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Geralmente, quando o paciente fica hipotenso após a intubação, está relacionado a alguma droga que eu utilizei ou uma piora clínica que aconteceu durante o procedimento. O ideal é que não aconteça essa piora clínica, porque a gente justamente estuda a ventilação, a gente prepara tudo antes, prepara inclusive drogas de resgate, como a adrenalina em push doses, antes de fazer a intubação, para que isso não aconteça. Mas eu preciso conferir. Então, terminei a intubação, já checo ali de novo todos os sinais vitais, como é que está a saturação, como é que está a curva de oxigênio ali, se está pegando no dedo ou não. Muitas vezes o paciente está chocado, está hipotenso, mal perfundido, está até com o aparelho de saturação na orelha, na boca, então a gente tem que ficar muito atento a isso. Vou ver como está a pressão arterial, se tem capnografia, vou observar a capnografia também, e vou fazer uns ajustes finos ali na ventilação, para justamente chegar nesses parâmetros que a gente está desejando, certo? Então, esse raciocínio que a gente está discutindo aqui, ele vai ser aprofundado num treinamento específico da LapMed de ventilação mecânica, que vai ser lançado em breve, provavelmente no final de fevereiro, início de março ali. Vai ser focado principalmente na condução prática e na tomada de decisão no plantão. A gente vai abordar muito a fisiopatologia e a fisiologia da ventilação, para que a gente compreenda como ela funciona, como funciona o ventilador, como são as assincronias ventilatórias, como são os modos de ventilação. A gente está preparando esse material aí com muito carinho, com muito cuidado, para poder ofertar para vocês aí em breve, para quem quer se aprofundar um pouco mais nessa parte. Porque vocês viram aí que em uma hora de live a gente falou muita coisa, e é um assunto que é difícil se esgotar, né? Então, fica aí o convite, fiquem atentos, sigam o Instagram da LapMed, quem ainda não segue. A gente está cada vez mais conseguindo publicar coisas interessantes ali para quem gosta de urgência, gosta de emergência e da área médica em geral. E já deixo aqui também o convite para fazer o TVA 360. O TVA ele é um treinamento de via aérea difícil da LapMed. A próxima turma está marcada ali para os dias 21 e 22 de fevereiro em Porto Alegre. A gente está tendo muito sucesso, graças a Deus está dando muito certo esse nosso curso.
Então a gente está com poucas vagas, parece que são apenas 5 vagas restantes ali. E fica o convite, eu prometo que vocês não vão se arrepender, são 2 dias de muita imersão em via aérea. A gente fala muita coisa mesmo, desde a anatomia, da indicação, da intubação, ao pós-intubação, o que eu devo fazer, o ato da intubação em si. E assim, eu não tenho essa autonomia ali, o Thiago pode brigar comigo, mas tu vai sair mais confiante para intubar. Você vai saber o passo a passo da intubação, você vai saber o que o paciente precisa para ser intubado, quando eu vou indicar a intubação, quando eu não vou indicar a intubação, quando der errado a intubação, o que eu vou fazer? Vou usar uma máscara laríngea, vou fazer uma cricotireoidectomia cirúrgica, a gente inclusive pratica em modelo animal no nosso curso, então é um curso muito legal mesmo, assim, é um projeto que a gente tem muito orgulho de estar oferecendo e a gente espera poder agregar cada vez mais. O nosso objetivo é que os médicos do Brasil sintam cada vez mais confiança em fazer os plantões, em fazer os procedimentos, e isso se torne bem para o nosso paciente, que é o nosso objetivo final, né? Oferecer para o nosso paciente o melhor preparo possível, oferecer para ele a maior chance dele ir embora para casa dele com a sua saúde restabelecida. Então, para nós da LapMed, isso não tem preço. A gente não mede esforços ali para oferecer o melhor para vocês nos cursos, para justamente a gente conseguir seguir caminhando juntos, aprendendo juntos. Cada vez que a gente dá o curso, a gente aprende um pouco com vocês e é uma troca muito legal. Então, eu deixo aqui o convite para todo mundo e logo logo vai ter live de novo, semana que vem, todas as quartas nesse horário. Convido vocês novamente para conhecer o Instagram da LapMed e também o nosso site ali, tva360.lapmed.com.br, que prometo que vocês não vão se arrepender, certo? Uma boa noite, um abraço e fiquem com Deus.